E aí, galera, tudo bem? Professor Paulo Padilha, vamos falar hoje sobre atualidades para o Enem 2015. É com imenso prazer que o Instituto Luther King tem a honra de apresentar essas aulas para vocês. É uma iniciativa inédita do nosso Instituto e a gente vai conversar muito sobre atualidades hoje para a gente tentar, no final desse ano, sair vencedor. Falaremos sobre atualidades, a importância dos mapas no contexto do seu estudo e geopolítica internacional, tá? A importância dos mapas, gente, ele é fundamental para vocês. Por quê? Porque você, estudando e utilizando o mapa, hoje você tem vários recursos de multimídia, aí você tem a internet para você poder trabalhar, entra no Google Earth, coloca o país ou a região em que você está estudando, que você vai ter a percepção daquele local como se você estivesse lá. E aí você consegue gravar e pode ter um bom desempenho nos seus estudos. Só para vocês terem uma ideia, no último Enem do ano passado, de 2014, nós tivemos, das 45 questões da prova de atualidades, história e geografia, nós tivemos 7 questões envolvendo mapas. Claro que, além do conhecimento dos mapas, você também tem que ter o conhecimento sobre o assunto em que o elaborador da prova está te solicitando. Mas se você estudar a matéria com o auxílio do mapa, você vai ver que vai ficar muito mais fácil para vocês. Vamos lá. Posso falar? Repetindo, a importância do mapa. Vejam que facilidade que vocês têm para vocês trabalharem. Olhem o poder que essa ferramenta tem. Você entra em qualquer mapa, em qualquer região do nosso planeta, tá? Então, use a ferramenta, que ela é muito importante para vocês. Aqui estamos demonstrando alguns mapas que caíram no Enem passado. Reparem que estou mostrando para vocês uma parte do mapa do Brasil, mais especificamente na região centro-norte do nosso país. Já agora, o que a gente está fazendo? Nós estamos mostrando um mapa envolvendo a Europa Ocidental e um pouco da Europa Oriental e o norte da África, tá? Então, é cansativo estudar atualidades, geografia, história? Mas se você viajar junto com o mapa, o que vai acontecer para você? Você vai se sentir mais animado, vai entender com mais facilidade a matéria e vai conseguir equacionar as questões que o Enem de 2015, que é um grande desafio que vocês têm, vai resolver o seu problema. Vamos ter uma recapitulação do que aconteceu na prova de 2014. Vejam só, uma das questões envolvendo o mapa do Brasil, indicando os estados de Rondônia, região norte, Pará, região norte, e Rio de Janeiro, falava sobre o quê? Qual foi a questão que foi solicitada? Indicava esses 3 estados no mapa do Brasil e perguntava-se o que estava acontecendo de importante nessas regiões, voltado para a nossa matriz energética. O que nós tínhamos? Nós temos, e tínhamos e temos, né? Usina hidrelétrica em Rondônia, Belo Monte, usina hidrelétrica no Pará e
no Rio de Janeiro, na bacia de Campos, Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos e temos, né, o pré-sal. Então, você tem que saber analisar corretamente o mapa e associar os estudos que estão acontecendo naquelas regiões. Então fica muito mais fácil para você. Vai estudar sobre o pré-sal, abre o mapa, abre o Google, você vai ver que no estado do Rio de Janeiro, no estado do Espírito Santo, você tem o quê? Toda a matriz energética do pré-sal, né? Então é uma questão muito simples, muito fácil, são questões que você não pode errar. Eu falo isso para os meus alunos. Aquelas questões que são fáceis, se você errar, você cai lá para baixo. Se você acertar, você sobe e a possibilidade de você ter uma boa classificação, uma boa pontuação é cada vez melhor. Entendido, pessoal? Outra questão. Mapa. Outra questão. Mapa das transformações do planeta Terra. Demonstrava no mapa o quê? O mapa mundi com as transformações que a Terra teve ao longo dessas centenas de milhares de anos. Demonstrando os períodos Permiano, Triássico, Jurássico, Cretáceo e Quaternário. É simples. Você teria que analisar os mapas até a formação da Terra na forma em que nós conhecemos hoje, que nós homens vivemos, e você conseguiria, com tranquilidade, acertar a questão, né? A formação do Atlântico Sul no período Cretáceo, certo? Vejam que só nesse primeiro slide nós temos duas questões envolvendo os mapas, certo? Alguma dúvida? Vamos em frente, pessoal. Uma outra questão, um pouco mais regionalizada, mas mostra para você que você tem que ter em mente o local que você está estudando. Dessa vez, a gente fica no estado de Minas Gerais, mais especificamente na região metropolitana da Grande Belo Horizonte, certo? O que que nós temos nessa questão? Um processo de conurbação. O que vem a ser? Foi uma palavra que foi muito discutida após o Enem 2014, do que seria conurbação, né? Os professores de atualidades, de história e de geografia, muitos deles tiveram que buscar, né, nos dicionários o porquê dessa palavra, né? Conurbação é aquele fenômeno de que uma cidade como Belo Horizonte, que é uma metrópole, né, ela acaba engolindo as outras cidades que são circunvizinhas suas. No caso, Betim e etc. Né? As outras cidades que fazem parte da grande região metropolitana de Belo Horizonte. Então, mais uma vez, apareceu um mapa na prova, né? Certo? Vamos em frente. Outra questão.
mostrou para nós um mapa diferenciado. Que seria esse mapa? Que seria esse mapa? Um mapa em forma de um silvícola. O que é um silvícola? Silvícola é um índio, né? Se comunicando. Reparem que foi demonstrado nessa imagem os estados do Amazonas, do Pará e os municípios de Rio Grande e Prata. Mostrando o quê? A importância do efeito da comunicação e a evolução da comunicação no nosso país, né? Também leva você a o ensinamento dos mapas, para você entender, pô, Amazonas, região norte, Pará, região norte, municípios como Rio Grande, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, certo? Então faz com que você tenha que ter essa visibilidade. Se você, com o mapa, você consegue viajar para esses lugares e estudar as características de cada um desses lugares. Continuando, pessoal. Repare que nas outras 4 questões envolveu o nosso Brasil. Agora nós iremos falar sobre o mundo. Uma outra questão envolvendo um mapa mundial agora. Muito importante. Foi o quê? Indicando os países emergentes, sendo eles Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, os famosos BRICS. Uma questão em que o enunciado era o mapa mundi e esses locais, esses países achuriados, mais escuros, e o que eles representavam na ordem econômica mundial. Os emergentes BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Outra questão, agora envolvendo o mapa do Brasil, demonstrando os estados da região norte, nordeste e centro-oeste, onde estão localizados os aquíferos Alter do Chão e Guarani. Repare que o aquífero Alter do Chão é o maior aquífero do mundo em metros cúbicos de água e ele fica na região norte, certo? Então, envolveu região norte, o mapa mostrava região norte, região nordeste e parte da região centro-oeste, onde está o aquífero Guarani, certo? E o aquífero Alter do Chão na região norte do nosso país. Então, mais uma vez, enfatizo que o mapa é muito importante. Você viaja para o local se você utilizar os mapas de forma correta no seu ensinamento. Vamos em frente. Outra questão. Mapa mundial, indicando o sudeste da Ásia Oriental, países como China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Norte, Tailândia, Bangladesh, Malásia e Indonésia, entre outros. O que tinha nessa região, gente? Nesse mapa? Nós estamos falando da concentração da maior população do planeta Terra. É o que tem em comum nessa região, que também foi demarcada no mapa como o que aconteceria de diferente. Qual era a característica dessa região? É a concentração da maior população do planeta em que nós vivemos. Certo? Então vamos lá. Vamos fazer um breve resumo das questões que caíram no último Enem, envolvendo os mapas do Brasil e os mapas do mundo. Foram 7 questões. 15% da sua prova.
da prova de ciências humanas e suas tecnologias. Elas foram distribuídas da seguinte forma. Mapa do Brasil. Nós tivemos 4 questões. Uma envolvendo um mapa municipal ou metropolitano da Grande Belo Horizonte, Minas Gerais. 3 regionais enfatizando a importância e as diversas características e eventos de cada região questionada. 3, gente. Então, olha só, desse universo, nós estamos falando de 7 questões. 7 questões envolvendo o mapa. São 15% da sua prova de atualidades. Então, gente, pessoal, vocês têm que aproveitar o tempo que ainda resta para vocês e estudarem atualidades utilizando sempre um mapa ao seu lado. Você, digo e repito novamente, você viaja para o local utilizando um mapa. Tá legal? Então, isso é muito importante para você. E você não vai errar essas questões. Mapa mundial, foram 3 questões. 2 envolvendo diversas regiões do planeta, com vários países. Foi o caso da região da Europa Oriental, né? Da Ásia, do sudoeste da Ásia, lá onde envolve a maior população da Terra. Uma envolvendo a criação dos atuais continentes e a outra questão envolvendo os BRICS, que também era de pura interpretação sua do mapa mundi. É você saber onde está o nosso Brasil, onde está a China, onde está a Rússia, onde está localizado a Índia e a África do Sul. Né? É uma questão, sinceramente, dada. Né? Vamos em frente. Referente a mapa, pessoal, é isso. Agora eu vou falar rapidamente com vocês sobre 2 questões que eu acho que podem vir a ser objeto deste Enem de 2015. Uma é referente à geopolítica internacional, que é o programa nuclear do Irã. Existe a possibilidade de o Irã entrar num seleto grupo Pessoal, agora vamos falar sobre geopolítica internacional. Iremos falar sobre o programa nuclear do Irã. Esse programa ele é de fundamental importância para o país Irã, mas também ele é de fundamental importância para nós do Ocidente. É uma questão muito delicada, muito complexa, muito perplexa, porque o mundo passa novamente por alguns momentos de instabilidade e isso não é bom. O Irã tem um programa nuclear onde ele ousa a tentar fazer a sua primeira bomba atômica. Né? Os países que assinaram o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares estão muito preocupados com essa questão. Nós tínhamos, no mês passado, dia 30 de junho, a possibilidade de um acordo entre os G5+1 e o governo do Irã para evitar essa possibilidade. Este acordo acabaria com os embargos econômicos feitos pelos Estados Unidos e as outras potências ao Irã. Em troca, o Irã reduziria o seu processo de criação de uma usina nuclear, né? E possivelmente o enriquecimento de urânio para fazer uma bomba atômica. Né? Teremos esse acordo, ele está ocorrendo entre o G5+1. O G5+1 é um grupo de países formado pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela Inglaterra, pela China, pela França e Alemanha. Esses países, com exceção da China, foram os únicos que
assinaram o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, né? Então, o G5+1 pode ser uma questão. Quem é G5+1, você já sabe, são os países comandados pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela Inglaterra ou Grã-Bretanha, a China, a França e a Alemanha. E eles, com esse acordo, eles fariam uma vistoria, os membros da ONU teriam acesso a todas as unidades nucleares do Irã para fazer esse controle dessa redução de todos os lagos, enfim, de todo o processo de enriquecimento de urânio, certo? Com isso, o Irã ganharia o fim do embargo econômico, né? Sabemos nós que o Irã, hoje comandado pelo Ayatollah Khamenei, é um país que sofre muito, né? Tem petróleo, mas, por outro lado, não tem a qualidade de vida que ele poderia ter se não tivesse o embargo econômico feito pelos Estados Unidos e os seus aliados, ok? Olha a importância do mapa, né? Estamos vendo aqui a localização do Irã, né, no Oriente Médio. Isso faz com que você, analisando o mapa, você consiga entender todos os protagonistas desses problemas todos que envolvem essa região tão preocupante do nosso planeta, que é o Oriente Médio, né? O Irã já foi protagonista de uma guerra entre o Irã e o Iraque, né? Já teve aí um problema seríssimo nos anos 80, nos anos 90, do sequestro dos americanos, a tomada da embaixada americana do Irã, né? Entre outros eventos que teve nesse país. Então, se você estudar os tópicos que você tem que estudar as matérias e você analisar a geopolítica com o mapa, a geopolítica fica muito mais interessante para você aprender. É aquilo que eu digo, você viaja para esse local, aprende a cultura e consegue identificar as características, os modos da população, enfim, você consegue vislumbrar o relevo, você consegue vislumbrar os mares que circundam os países, tudo fica mais simples para você. Ok? Agora vamos falar, continuando com geopolítica, uma outra questão que eu particularmente acho de fundamental importância e que pode vir a ser objeto de uma questão do Enem, é a aproximação entre esses dois grandes países, Estados Unidos e Cuba. Por que eu falo dois grandes países? Se Cuba é um país pequeno da nossa América Central, do Caribe, né? Porque Cuba tem uma importância geopolítica no contexto do século XX e século XXI fantástica. Cuba foi protagonista e ainda está sendo protagonista de eventos que deixaram os estadunidenses muito preocupados, né? Vamos relembrar rapidamente. É importante você estudar muito sobre esse tópico. A possibilidade do acordo das relações internacionais entre Cuba e os Estados Unidos, depois de mais de 55 anos de existência de um embargo econômico, né? Por que que isso ocorreu? Esse embargo começou lá em 1958, com a Revolução Cubana. Você tem que entender um pouquinho disso. Fidel Castro e Che Guevara fizeram a revolução e assumiram o poder. E isso fez com que os americanos cometessem talvez o maior erro estratégico de espionagem da sua história, e não
dar em momento algum a importância que essa revolução tinha para o mundo ocidental, né? Logo com isso, o que aconteceu? Tivemos o evento da Baía dos Porcos, onde os americanos passaram por um vexame na sua história, porque eles simplesmente simularam um ataque com os cubanos contra Che Guevara e Fidel Castro, e rapidamente Che Guevara e Fidel Castro conseguiu acabar com essa famosa revolução na Baía dos Porcos, com esse evento da Baía dos Porcos, e ali mesmo, quando ele acabou com esse evento, ele disse que Cuba era membro do mundo comunista. A partir desse momento é que os Estados Unidos foram abrir os seus olhos e prestarem atenção em Cuba. Com isso, logo em seguida, Kennedy e Nikita Khrushchev tiveram um problema seríssimo, talvez um dos piores momentos de toda a Guerra Fria, onde nós tivemos a famosa crise dos mísseis de Cuba, em 1962, quando Nikita Khrushchev resolveu instalar uma base de mísseis intercontinentais em Cuba, direcionados direto para os Estados Unidos da América, ficando a 150 quilômetros da Flórida. Passado essa crise, graças a Deus, né, e de forma diplomática, Cuba viria a se tornar uma potência comunista na América Latina, com total apoio da União Soviética, né? A partir do momento que houve a crise cubana, os Estados Unidos deixaram de apoiar Cuba e Cuba passou a ser apoiada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Foi o primeiro país comunista na América como um todo. Com o fim da ajuda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1989, 1990, foi o início do fim da potência cubana. Com isso, Cuba entrou numa crise tremenda, que ela está sendo vivida até os dias atuais. Tivemos a enfermidade de Fidel Castro há uns 2, 3 anos atrás. Seu irmão Raul Castro assumiu e, a partir daí, as relações entre Cuba e Estados Unidos começaram a serem aceitas. Barack Obama de um lado, Raul Castro de outro, fazendo com que Cuba e Estados Unidos pudessem se tornarem aliados novamente. Um evento que foi muito importante para essa aproximação foram os médicos cubanos que fizeram um trabalho na África para a contenção do vírus Ebola. E isso fez com que a comunidade internacional como um todo visse a atitude de Cuba com bons olhos e fizesse com que Cuba se aproximasse mais dos Estados Unidos e, com isso, a evolução desse evento que está acontecendo. Teremos aí, quem sabe, logo, logo, o fim total do embargo americano a Cuba e o povo de Cuba poderá, sim, se tornar novamente um povo alegre e festeiro, como é o povo do Caribe, da América Central. Vejam o mapa, as relações entre Estados Unidos e Cuba, como a Flórida fica muito perto de Havana, né?